Bem, na aula passada vimos então esse exercício, né? Exercício número 3. Foi esse exercício que nós vimos na aula passada. Para hoje vamos continuar. Nosso exercício é esse. Bem, então é-nos apresentado apenas essa tabela. Nessa tabela, em que aqui temos o número de irmãos, ou seja, nossas categorias, né? O x, y, em que aqui temos esses dados. Mas algo curioso é que esses dados não temos nenhuma informação se esses dados é uma frequência, se não é, se vamos utilizar esses dados ou não, se vamos resolver ou não. Então, é isso que vamos descobrir primeiro, do que servem esses dados, e depois sim ver o que é que a pergunta quer que nós temos que fazer. Então, vamos lá começar. Então, a pergunta diz assim, o problema. Cláudio Caçavella é angolano e tem 9 irmãos, dentre os quais um é mais preguiçoso que os outros. Para determinar o grau de preguiça deste irmão, foi efetuado um estudo com os restantes irmãos. Obtiveram-se os seguintes dados. Então, os dados que obtiveram são esses. Ok, então, esses dados, se obtivemos nesse problema, então quer dizer que é para utilizarmos todos esses dados. Então, a pergunta diz, completa a tabela de frequência. Bem, então, esses dados aqui, pertencem a que frequência? É frequência relativa, é frequência absoluta, é frequência relativa acumulada ou é frequência absoluta acumulada? Bem, no exemplo passado e na aula teórica, nós vimos quando é que temos uma frequência relativa, quando temos uma acumulada e como é que nós calculamos isso. Então, a primeira coisa que temos que fazer aqui é logo descartar as frequências relativas. Tanto faz frequência relativa como frequência relativa absoluta. Ou seja, com frequência relativa acumulada. Por que vamos descartar as frequências relativas? Porque as frequências relativas sempre aparecem com vírgulas, ou seja, sempre tem vírgulas. E o somatório da frequência relativa sempre tem que ser igual a 1. A pergunta é, se você somar isso tudo, adicionar isso tudo dá 1, se o primeiro número já é 17, então isso nunca sequer vai dar 1. E depois, a frequência relativa acumulada diz que o último valor da célula dessa coluna tem que ser igual a 1. Esse último valor é igual a 1, não é? Então quer dizer que vamos logo descartar as frequências relativas. Então ficamos com duas frequências. As frequências absolutas e frequências absolutas acumuladas. Será que isso é uma frequência absoluta acumulada? A frequência absoluta acumulada, sabemos que os números são sempre crescentes. Sempre. Isso é uma probabilidade de 100%. Na frequência absoluta acumulada, os números sempre vão crescer. Enquanto apenas frequência absoluta, os números variam. Ou seja, aqui podíamos ter um 2, um 20, um 1, um 0, um 19. A pergunta é, esses dados aqui estão a variar ou existe assim um grau crescente? Bem, ele começa com 17, vai para 62, vai para 146, 198, 221, até agora só está a crescer. 232, 234, 235. Então, conseguimos a nossa resposta. Se está sempre a crescer, sempre, nunca decresce, então é uma frequência absoluta acumulada. Então, já sabemos que esses dados é para a nossa frequência absoluta acumulada. Então, agora que já temos as categorias e os dados para a frequência absoluta acumulada, vamos preencher o resto. O que está nos pedir a pergunta? A pergunta diz completa a tabela. Então vamos completar a tabela. A nossa tabela é essa. O que é que nos falta? Falta frequência absoluta, falta frequência relativa e falta frequência relativa acumulada. Então isso é frequência absoluta acumulada, frequência absoluta, frequência relativa e frequência relativa acumulada. Então é isso que nós vamos completar para hoje nossos dados, quando temos apenas esses dois dados, né? Eu separei assim as cores das tabelas para você conseguir identificar que o que está azul é o que nos foi dado e o que está aqui a preto é o que nós queremos calcular. Então, se nós já sabemos que isso trata-se de uma frequência absoluta acumulada e sabemos que o último valor da frequência absoluta acumulada sempre é o nosso quê? É mesmo isso, sempre é o nosso N. Ou seja, este valor é sempre o total desses aqui. Então já sabemos que o nosso N total é 235. Então a primeira coisa que nós temos que fazer sempre que nos dá um dado é ver isso. Esse último valor é sempre o total desse N. Então sabemos que esse nosso total é 235.
Agora, como é que vamos calcular o resto? Bem, a fórmula que nós vimos na aula teórica no vídeo passado é esta aqui, em que a nossa frequência absoluta acumulada é o somatório de NJ. Mas na verdade, o que é que isso quer dizer? Vamos tentar meter isso em termos mais simples. Vamos pensar um bocadinho no somatório, né? Então, isso quer dizer isso, que a frequência acumulada, absoluta acumulada, é igual à frequência relativa na primeira célula. Ou seja, nessa primeira célula aqui, nesta aqui, o valor da frequência absoluta acumulada é sempre igual ao valor da frequência absoluta. Sempre igual. E na segunda célula? Diz que na segunda célula, que é esta aqui, o valor da frequência absoluta acumulada é igual ao valor da frequência absoluta mais o valor da frequência absoluta 2. Da frequência absoluta 1 mais frequência absoluta 2. Ou seja, o que ele está querendo dizer é, este valor aqui, o N2, deste aqui, é igual a este valor mais este. Então, podia ser este valor mais este. Mas como este valor é igual sempre a este valor, por isso que aqui meti que este valor aqui é sempre igual ao primeiro valor desse mais o segundo valor desse. Mas você deve estar a se perguntar, mas se nós não temos valor desse, por que que eu estou a falar disso? Calma, vamos chegar ali. Então, essa é a fórmula. O primeiro valor é sempre igual. Este é sempre igual a este. O segundo valor para este aqui é sempre este mais esse. E o terceiro valor? No terceiro valor, você consegue ver, altera já um pouco. No terceiro valor, o N3, que nesse caso é este aqui, o nosso N3, que é o 146, é igual ao N2, que está aqui, mais o N3, que é o que fica aqui. Então, quer dizer que no N3 já não é este mais esse, já não é o N1 mais o N2 minúsculo, mas no N3 é este valor que está a anteceder o N3 maiúsculo, que é a frequência absoluta acumulada, mais o N3 da frequência absoluta. Até aqui, percebeu? Espero bem que sim. Então, continuando, como é que isso vai ser? Então, aqui nós vimos que o N, a frequência absoluta acumulada, é igual à frequência absoluta. Bem, isso é o mesmo que eu invertei, ou seja, que o N1 é igual a N1 maiúsculo. Frequência absoluta é igual a frequência absoluta acumulada. Então, se frequência absoluta acumulada é 17, quer dizer que frequência absoluta também vai ser 17. Então, vamos lá meter isto. Então, quer dizer que 17 vai ser igual a 17, porque é o que nos diz a fórmula aqui, né? Então, como é que nós vamos achar esses valores? Bem, na segunda regra, nós temos que N2 é igual a N1 mais N2. Então, se nós já temos N1, que é 17, já temos N2, que é 62, o que não temos é só esse. O que vamos fazer? É mesmo isso, simplesmente jogar esse para o outro membro. Então, a fórmula que vamos ficar é este. Simplesmente pegamos essa fórmula e jogamos o N1 para o outro membro. Queremos isolar este para calcularmos o que não temos. Por isso, este aqui estava positivo. Ao passar para o outro membro, fica negativo. Por isso, temos aqui frequência absoluta acumulada menos frequência absoluta, que vai ser igual a N2. Então, frequência absoluta acumulada nós já temos, né? Quanto é que é? É 62, que temos aqui. E frequência absoluta 1 também já temos, que é 17. Então, é 62 menos 17. Então, 62 menos 17, quanto é que dá? Dá 45. Então, assim já temos aqui os dois valores, né? Para a frequência absoluta 1 e para a frequência absoluta 2. E para o nosso N3? Para o nosso N3, aqui o N3 é um bocadinho diferente já desse. Por quê? Porque a fórmula agora que seguimos é este. É este aqui. Já não é mais este. É este aqui. Veja, nós temos aqui N3, que vai ser igual a N2 maiúsculo mais N3. O que nós queremos achar é este N3. Então, simplesmente vamos pegar esse N2, vamos passar para o outro membro. Então, isso seria, né? N3, esse maiúsculo, menos N2 maiúsculo, aqui seria maiúsculo N2, igual a N3. Então, isso seria, talvez, depois pode fazer confusão, eu vou só meter aqui, então isso seria, né? Vou meter aqui de lado. Então, seria N3
menos N2 igual a N3. Oh, meu Deus, esse N. Bem, então seria assim, né? Seria N3 maiúsculo menos N2, que é este aqui, igual a N3 minúsculo. Então, é o valor desse. O nosso N3, vamos contar. 1, 2, 3. Então, N3 é 146. E N2? 1, 2, 62. Então, seria 146 menos 62. 146 menos 62, quanto é que dá? Dá 84. Então, é assim que obtivemos nosso resultado. O próximo passo é a mesma coisa. Então, vai ser 198 menos 46. Quanto é que dá? Dá 52. 221 menos 198. Dá 23. 233 menos 221. Dá 11. 234 menos 232. Dá 2. E 235 menos 234 dá 1. O somatório desse tem que dar sempre 235. Se isto aqui não der 235, quer dizer que você ou fez mal os cálculos ou passaste mal os dados. Tem que dar sempre igual a este valor, igual a este. Então, se tiveres ali uma calculadora, um telefone, por favor, confirma isso e vê que isso vai dar isso. Se não der isso, você provavelmente fez mal os dados ou passou mal os exercícios. Então, repetindo, se nós temos esses dois dados e queremos calcular a frequência absoluta, com base na frequência absoluta acumulada, o primeiro valor permanece o primeiro valor, o segundo valor então vai ser este menos esse. 62 menos 17 dá 45. Depois é 146 menos 62 dá isso. 198 menos esse dá este. Este menos esse dá este. Este menos este dá este. Este menos este dá este. E esse menos este vai dar este. Então é assim que nós calculamos para a frequência absoluta, quando temos frequência absoluta acumulada. E frequência relativa? Como é que nós calculamos a frequência relativa? Bem, a fórmula que nós temos para a frequência relativa, que vimos na aula teórica, no exercício passado, a fórmula é esta, que a frequência relativa vai ser igual a frequência absoluta dividido por n. Bem, isso até fica assim um bocadinho fácil para nós. Nós já temos o n, não é? O nosso n é o total, que é 235, e também já temos frequência absoluta. Acabamos de calcular agora. Então, agora aqui só vamos substituir cada valor. Para a frequência relativa 1, então aqui vai ser 17 dividir por 235, né? Então fica 17 dividido por 235. Este dividido por este vai dar 0,0723. Então, o segundo é a mesma coisa. 45 dividido por 235 vai dar isso. 84 dividido por 235 vai dar isso. 52 dividido por 235 vai dar isso. 23 dividido por 235 vai dar isso. 11 por 235. 12 por 235. E por último, 1 por 235. Vai dar isso. E o somatório desse aqui sempre tem que ser igual a 1. Se isso aqui não der 1, quer dizer que o nosso exemplo ou exercício está errado. Você se adicionar este, mais esse, 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 tem que dar sempre 1. Se isso aqui não der 1, quer dizer, ou calculamos mal o exercício, ou fizemos mal os cálculos. Sempre isso tem que dar 1. Então, agora nos falta apenas calcular o último, que é a nossa frequência relativa acumulada. O exemplo para calcularmos frequência relativa acumulada é como esse. Só que para este aqui já não será necessário nós estar a passar um para o outro membro, né? Dividir, subtrair, por assim dizer. Já não. Aqui fica muito mais fácil. Por que aqui fica mais fácil? Porque nós já temos isso aqui. Como já temos isso aqui, então nos fica mais fácil calcularmos este. Então, simplesmente o que vamos fazer é o primeiro desse, assim como acontece aqui no N1, que é igual ao N minúsculo, a frequência absoluta acumulada é igual à frequência absoluta. A frequência relativa acumulada também é igual à frequência relativa. Então, quer dizer que este vai ser igual a este. Ou seja, o primeiro desse vai ser igual ao primeiro desse.
Como isso é acumulada, ou seja, os resultados, os dados vão ser acumulados, então vamos acumular. O segundo é fazer este mais este. Então é este mais este, vai dar isso. O terceiro é este mais este, vai dar isso. Depois é este mais este, vai dar isto. Este mais este, vai dar isto. Este aqui mais este, vai dar isto. Este mais este, vai dar isso. E por último, este aqui mais este, vai dar isso. Isto aqui tem que dar sempre 1. Enquanto que o somatório aqui disso tudo, no final tem que dar 1. Aqui o último resultado tem que dar 1. Se não der 1, está errado. E se está errado, é bom você ver isso agora, porque senão depois fica muito mais complicado. Imagina se isso fosse um exercício longo, que depende de calcular a média, a moda, a variância do giro padrão, até os gráficos. Tu irias errar tudo, porque passaste mal aqui os dados. Então, sempre você tem que confirmar se o somatório disso bate certo, se o último valor da frequência absoluta acumulada é igual a esta aqui, se o somatório disso dá 1 e se o último valor da frequência relativa acumulada der 1. Porque se um desses valores que eu acabei de dizer não bater certo, quer dizer que algo ali não está correto. E é bom você parar e rever isso. Então, este foi o exercício para hoje, para completarmos a tabela de frequência, quando é nos dado apenas estes dados das categorias e quando também é nos dado apenas estes dados aqui. E completamos os restantes que fazem parte da tabela de frequência.